Obrigado, meu amigo. Muito bem, vamos lá então, meus amigos. Hoje nós vamos entrar aqui na nossa penúltima aula do curso Tópicos Sensíveis, encontrando ajuda para a vida no Senhor. E hoje a gente vai falar de mais um tópico sensível aqui. Deixa eu compartilhar uma tela, que acho que vocês já devem estar vendo aí. Vícios, como superar a pornografia. Lá no site da igreja, na página de ajuda para a vida, tem uma aba específica de vícios e que aborda vários tipos de vícios lá, né? Que às vezes a gente enfrenta e que a gente precisa da ajuda do Senhor para vencer e superar esses vícios. Mas tem um específico só para pornografia. Aí haja vista que é um grande desafio que muitas pessoas enfrentam hoje. E a ideia é a gente abordar alguns assuntos sobre isso e especialmente como o Senhor nos ajuda, como o Evangelho de Jesus Cristo nos ajuda a enfrentar esse desafio, tá bom? Então sintam-se à vontade para compartilhar seus pensamentos e sentimentos ao longo do nosso debate. Para começar, eu queria perguntar para vocês aqui algo. A gente sabe que o uso de pornografia ele cresce cada vez mais, muito acompanhando o avanço da tecnologia. E aí eu queria saber de vocês que motivos algumas pessoas apresentam para justificar o uso de pornografia. Que motivos as pessoas apresentam para justificar o uso de pornografia que vocês ouvem falar? Ideia? E- e- Sobre a Fala, pergunta, Brian. né, para justificar o uso, né, da pornografia, eu acredito que tipo, as pessoas podem alegar que tá no dia a dia, né? Tipo, tá andando na rua, você escuta uma música, né, e você acaba tendo acesso a esse tipo de pornografia, até em outdoors, né? Eu tava andando aqui por Belém, aí tem outdoors, né, com vendas de peça de roupa íntima, né? Isso é o dia a dia, né? A única maneira que pode justificar ter acesso à pornografia é a involuntária, né? É a música Ok. e as propagandas, né, que a gente vê pela rua, ou o algoritmo entrega para ti alguma coisa errada no Instagram, nas redes sociais. Ok, obrigado, Brian. De fato, para algumas pessoas, elas podem ter esse pensamento que é normal, que é algo normal, que é algo natural, que é algo já do cotidiano e que tá no nosso meio, né? E que às vezes é difícil de evitar, né? E aí as pessoas usam isso talvez como uma justificativa. Obrigado, Brian. Alguém tem algum outro pensamento sobre isso? Quer compartilhar? Sabrina? Minha opinião é meio parecida com a do Brian. Acho que as pessoas sempre justificam dizendo que é algo normal, que tá em todo lugar, né? Se tu vai entrar em algum site, a propaganda daquele site já é esse tipo de conteúdo, né? Como ele falou, nas músicas, nos outdoors. As pessoas justificam como se já fosse algo do cotidiano, como se fosse um consumo normal. E isso mesmo, obrigado, Sabrina. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque não existe uma justificativa aceitável para se usar pornografia, tá bom? Por mais que algumas pessoas queiram usar uma justificativa, alguns podem até falar que isso é um hábito que não conseguem parar de usar, mas não existe uma justificativa, né, para usar pornografia. Inclusive lá no site tem um pensamento curioso, né? Eu estou colocando aqui
Estou mostrando aqui uma isca, né, que o pescador usa. E essa isca ela é uma espécie de armadilha para ele poder pegar o peixe. E tem vários tipos de isca, né, que o pescador usa. E Satanás, a gente tem que pensar nisso. Satanás ele tem vários tipos de isca, vários tipos de armadilha para nos prender na pornografia. Vocês falaram de alguns aí, vocês nesses comentários que vocês fizeram, né? Mas pensa sobre isso. Quais são as iscas e armadilhas que nós temos ao nosso redor que a gente tem que estar atento e que mesmo assim não serve de justificativa para a gente se envolver com a pornografia, tá bom? Olha o que o presidente Oaks ensinou sobre isso. Maria, você consegue ler para nós? Sim. O presidente Oaks, da primeira presidência, ensinou sobre o predomínio cada vez maior da pornografia. Um dos motivos principais do crescente problema da pornografia é o de que, no mundo atual, encontram-se palavras e imagens com conteúdo e influências sexuais espalhadas por toda parte. Elas podem ser encontradas em filmes, programas de televisão, mídia social, mensagens de texto, aplicativos para celulares, propagandas, livros, música e conversas cotidianas. Como resultado disso, é inevitável que todos estejamos constante e continuamente expostos a mensagens sexualizadas. Quais são algumas iscas aí, então, meus amigos, que a gente tem que estar atento para não cair na armadilha aí da pornografia que o presidente Oaks ensinou? Quais iscas a gente precisa estar atento aí? Que mais chama a tua atenção? Filmes, programas de televisão, mídia social principalmente, conversas cotidianas, aplicativos, celulares, propagandas, música também, principalmente. Obrigado, Maria. Tudo isso temos que estar atentos. Tudo ao nosso redor. E assim, como de fato a pornografia tá ao nosso redor, a gente tem que fazer a gente vai ver daqui a pouco, mas a gente tem que ter um bom filtro para não ceder à pornografia, para não se envolver com a pornografia. À medida que a gente cai numa isca dessa, o presidente Oaks ensinou que a gente pode se envolver em alguns níveis de pornografia lá no site da igreja. Vamos ver quais são esses níveis aqui, ó. Ele falou, há 4 níveis diferentes de envolvimento com a pornografia. Rafa, você consegue ler esses primeiros 2? Rafa, na escuta? Rafa, acho que não consegue. Sabrina, você consegue ler? Sim. O presidente dele, H. Oaks, ensinou que há 4 níveis diferentes de envolvimento com a pornografia. A exposição inadvertida. Creio que todos já fomos inadvertidamente expostos à pornografia. Não há pecado nisso, desde que nos afastemos e não a busquemos. O uso ocasional. O perigo de qualquer uso intencional da pornografia, por mais ocasional e infrequente que seja, é que ele sempre convida a uma exposição mais frequente, a qual inevitavelmente aumenta o interesse por sentimentos e condutas sexuais. Ok. E é o que a gente está falando aqui. Tem essa exposição inadvertida que é o que está no nosso redor. Que às vezes a gente é Travou para vocês aí? imediatamente e não busque. Se a gente é exposto a algum tipo de pornografia e não se afasta daquilo e a gente continua buscando,
aí a gente vai para um outro tipo, não é mais uma exposição inadvertida, a gente já vai para outros tipos de envolvimento, outros níveis, né? Vamos aqui para o próximo, ó. Os outros 3 níveis. Deixa eu ver. Daniel, consegue ler isso para nós, meu amigo? Sim, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. O uso intenso. O uso repetido e intencional da pornografia pode tornar sua utilização um hábito. Com o uso habitual, as pessoas sentem a necessidade de mais estímulo para terem a mesma reação e sentirem-se satisfeitas. O uso compulsivo, vício. A conduta de uma pessoa é considerada vício quando cria dependência, termo médico aplicado ao uso de drogas, bebidas alcoólicas, jogos de azar, etc., a ponto de tornar-se uma compulsão irreversível, que passa a ter prioridade sobre quase tudo mais na vida. Obrigado. Uma compulsão irresistível, né? Isso. E quando chega nesse vício aqui, ou às vezes no uso intenso ou no vício, muitas vezes vai precisar de ajuda de profissional da saúde, tá? Acompanhamento com psicólogo, psiquiatra e outros tipos de tratamento. Então percebe que de uma exposição inadvertida, você pode chegar no nível de se tornar um vício, tá bom? Alguma dúvida, meus amigos? Até aqui, algum comentário sobre isso? Agora, então, sabendo disso, que ideias vocês têm sobre como a gente pode resistir à tentação de usar pornografia e da gente não ser enganado por Satanás? O que vocês têm observado que o Senhor tem feito para nos ajudar a resistir à tentação? Porque exposição a gente já é exposto, né? Talvez quase todos os dias. E o que a gente pode fazer para não resistir à tentação? Para resistir à tentação, desculpa, de usar pornografia. Que ideias vocês têm sobre isso? Uma ideia ou alguma prática que você já aborda na sua vida? Eu acredito que, assim, no meu caso, né? Hoje, eu acredito que ó, o que chega em mim é nas redes sociais. Aí eu Ok. vou filtrando, né? Tem aquela opção no Instagram, nas redes sociais, que você não quer ter acesso a esses conteúdos. Aí quando eu vejo que tem música, música ou vídeo, eu vou fazendo isso. E hoje não chega nas redes sociais, né? Esse tipo de coisa. E ambiente, né? Onde você está frequentando, né? Onde você está frequentando diz muito também, porque tem certos lugares que é comum, né? Músicas, conversas. Aí tem que policiar, né? Os lugares e aquilo que você acessa no celular. Aí controlando isso já, no meu caso, elimina muito a pornografia, coisas ocasionais, possibilidade de eu assistir alguma coisa errada, ouvir. Poxa, Brian, muito bom. De fato, lá no site fala algumas dicas exatamente dessas aí, Brian. Não sei se vocês estão vendo minha tela aí, esse aqui é um filtro de bebedouro, né? Um filtro serve justamente para não impedir que as impurezas, né, saiam ali, né? Ele retém as impurezas. E a gente tem que ter filtros bem definidos em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes em relação a essa questão da pornografia. Já que a gente é exposto a ela, a gente tem que ter esses filtros bem definidos. Gostei muito do que você falou, Brian.
Hoje em dia a gente tem como configurar as nossas redes sociais para evitar com que certas coisas apareçam para nós. Temos que tomar cuidado com os locais onde a gente está indo, né? E até com as pessoas com quem a gente está se envolvendo e conversando, que podem nos influenciar a fazer coisas erradas. A ideia, Sabrina, é perguntar como é que a gente pode, que ideias a gente pode ter ou fazer para evitar o uso de pornografia, né? Para não ceder à tentação de usar pornografia, tá bom? Essa era a pergunta. A Rafaela colocou aqui no chat, ó. Uma das presidentes das moças uma vez disse que devemos dizer não antes da tentação. Então precisamos de um plano para negar a pornografia antes que apareça. Isso é uma boa ideia, Rafa. A gente tem que definir esse filtro bem. Ela deu uma ideia aqui, ó, alguns exemplos. Quando aparecer em um filme, já ter definido que vai desligar a TV. Ou analisar a classificação antes de ir ao cinema. Quando alguém compartilhar algo verbal visualmente, já ter uma resposta negativa para quem compartilhou e explicar sobre isso à pessoa. Muito bom, Rafa. Exatamente isso, amigos. Isso aqui isso que ela colocou é um bom exemplo de filtro. É um filtro que a gente já deve ter aqui, ó, na mente e no coração. Se a gente já tem configurado esse filtro para nós, quando chegar o momento da tentação, que ela vai vir, porque a gente vai ser exposto em algum momento, a decisão já vai estar tomada. Não vai ser uma tentação para a gente. A gente não vai ficar, o que eu faço? Não, a decisão já está tomada. Não vou ver, vou... Entendeu? Já temos que decidir antes. Brian? Algo aconteceu comigo, né? Ano passado eu me mudei para o Pará, né? Eu morava em Baitetuba e eu fui para um ambiente novo de trabalho. É nesse ambiente novo de trabalho era comum, né? Pornografia, castidade, adultério. Aí era aquela conversa, né? Todo mundo conversando sobre isso no horário do trabalho, na hora do almoço. Aí sobre o ambiente, né? Eu cheguei e falei, olha, pessoal, eu sou assim, se identificar, né? Eu não gosto desses tipos de assuntos, eu não comungo sobre isso, eu não concordo sobre isso. Isso me ajudou muito. Depois de todo meu tempo que eu trabalhei na empresa, as pessoas já sabiam que eu não gostava disso, então elas evitavam esse tipo de conversa e também não puxar esse tipo de assunto, né? É dizer não antes que aconteça, né? Eles dizem, tem um vídeo aqui no grupo. Aí, olha aqui, Brian, do nada o cara joga o celular na minha cara, é uma coisa errada. Então, antes que isso Nossa! aconteça, eu já fui anunciando, né? Olha, tal, tal, tal. Isso evitou muito problema, né? Tu chegar num ambiente novo, tu se apresentar, né? Sei que tu não concorda, que tu não gosta dessas coisas. Ah, legal, Brian. Excelente exemplo. Obrigado por compartilhar. Muito bom. Sabrina? Acho muito interessante isso que o Brian falou, porque eu lembro também que todas as vezes que eu iniciava no emprego novo, eu sempre deixava claro logo qual era a minha religião, né? Para justamente justificar todos os atos logo que eu não fazia. Questão de não tomar café, questão de não beber, né? Questão de não fumar, todas essas coisas, né? Eu sempre procurei deixar logo todo mundo ciente ao meu redor que eu não compactuava com esse tipo de coisa, né? E isso sempre evitou muito problema, né? Eu sempre tive muitos amigos, né, de fora da igreja, então, que faziam esse tipo de coisa, né? Mas que sempre que estavam ao meu lado, eu não preciso, se chegava gente nova perto de mim, eu não precisava nem falar. Os meus amigos já falavam por mim, não, ela não bebe, não, ela não fuma, não, ela não faz esse tipo de coisa, né? Então é um exemplo que a gente tem que demonstrar. E outra coisa também é que quando a amizade é certa, ela apoia a gente pro bem. Ela nunca vai incentivar a gente a fazer as coisas erradas. Né? Se é uma amizade está incentivando a gente a fazer as coisas erradas, principalmente querendo justificar, ah, não, mas é normal, é do cotidiano, é coisa rápida, assim, não faz mal, né? Não é uma amizade boa que você deveria estar cultivando, né? Todas as amizades boas vão fazer tu se aproximar mais do Pai Celestial, ou pelo menos vão respeitar o seu estilo de vida e não vão te forçar a fazer nada do que você não concorde. Exato. Obrigado. É isso mesmo.
Eu testifico, meus amigos, que se a gente tiver esse filtro, a gente vai estar muito mais forte para resistir à tentação e não ceder à tentação de ver pornografia. Interessante quando a Rafa colocou isso aí dos filmes, né? Eu lembro, acho que foi, não lembro, faz alguns anos atrás, acho que 1 ou 2 anos atrás, a gente tem um hábito de ver aqui em casa filmes com classificação até 14 anos, né, por exemplo. E nós fomos no cinema, eu e minha esposa ver um filme que era até 14 anos. E quando nós, numa determinada parte do filme lá, apareceu uma cena inapropriada. Nós nos levantamos e saímos. Tinha 20 minutos de filme só. Nós nos levantamos e fomos embora. Porque nós já decidimos isso. Já é uma decisão nossa. Né? Nós não rebaixamos nossos padrões em relação a isso. E é muito importante a gente tomar essa decisão, né? Tem uma citação aqui que eu também só acrescentar essas ideias que a gente compartilhou ao nosso filtro, que o presidente Oaks também ensinou, que eu queria compartilhar com vocês. Um princípio muito interessante que ele falou aqui, ó, pra gente lembrar. Deixa eu compartilhar aqui. Breno, você consegue ler para nós aí, meu amigo? Consigo, consigo. Seja bem-vindo. Façam tudo o que puderem para evitar a pornografia. Não se conformem com nenhum grau de tentação. Previnam-se contra o pecado e evitem ter que lidar com sua destruição inevitável. Então, desliguem-na. Olhem para o outro lado. Evitem-na a todo custo. Voltem seus pensamentos para caminhos edificantes. Chamou sua atenção aí. É o Bispo Breno, que tá falando aí? Isso mesmo. O que chamou sua atenção aí, Bispo? Qual é o filtro que ele está ensinando que a gente deve ter aí também? Filtro de evitar. Evitar, como falo assim, a gente não deve nem se conformar. O que me chama muita atenção isso, foi essa frase, né? Não se conforme com nenhum grau de tentação. Nenhum, né? Nenhum. Tem que Nenhum. evitar totalmente, né, esse tipo de tentação. Nós sabemos que muitas das vezes acabam aparecendo em filmes, como no seu caso, na sua experiência que você compartilhou, né? Teve uma cena inadequada, vocês saíram do local. Mas a gente deve realmente evitar essas situações, né? Olhar para o outro lado, desligar, né? Então, realmente perceber o que está acontecendo, seguir o sussurro do espírito, né? Para que ele não se afaste, né? Quando acontece algo assim do tipo, o espírito ele alerta. Se nós realmente estamos dignos, é uma coisa que eu acho bem assim, incrível e, né, interessante, que quando nós estamos fazendo algo e a gente percebe que tem algo errado, o espírito na hora ele alerta e nos guia, né, nos mostra o que devemos fazer. Então a gente deve estar bem atento ao sussurro do espírito para sair daquela situação, né? Então a partir do momento que se a gente deseja permanecer naquele local, nós já ficamos sentindo com remorso, o espírito de fato se afasta. Então seguir esse conselho e ouvir o espírito, né, de realmente evitar não se conformar com nenhum grau da tentação. Obrigado, Bispo. Excelente. É isso mesmo, amigos. O meu convite é que a gente possa pensar sobre os nossos filtros, se eles estão bem ajustados, se eles estão bem definidos, se eles estão ok, que a gente possa avaliar como a gente tem se saído, se eles estão funcionando bem, se de repente precisa de algum ajuste no nosso filtro, se precisar que a gente possa fazer, e ter filtros bem definidos nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos e nas nossas atitudes, né? Esses filtros vão definir, podem ser a chave para definir, né? O bispo falou aí, né? Tá atento ao espírito, né? Quando a gente está digno e atentos aos sussurros do espírito, ele vai sempre nos indicar o que fazer. O Espírito Santo é um poderoso companheiro que vai nos ajudar a resistir às tentações, tá bom? Ainda assim, amigos, ainda com os filtros, ainda com boas práticas, ainda assim podemos ser sujeitos a resistir e cair em algum tipo de tentação,
tá bom? E graças à expiação de Jesus Cristo, nós podemos nos arrepender. Às vezes, talvez alguém, algum amigo nosso, algum ente querido, vivencie esse desafio. E graças à expiação de Jesus Cristo, nossos amigos e entes queridos também podem encontrar cura, conforto e força para vencer esse desafio. E como Jesus Cristo pode nos ajudar a vencer mais esse desafio, né, da pornografia? Deixa eu compartilhar algo com vocês aqui. Uma imagem, uma gravura, na verdade. E aí eu vou pedir para algum voluntário aí, de ajuda de algum voluntário, para me resumir a história dessa gravura. Alguém se habilita? Eu acho que era a mulher que sofria com fluxo de sangue. Isso mesmo, Daniel. É ela mesma. E o que envolvia as circunstâncias dela aí, que vocês se lembram? O que envolvia a história dela aí? Resumidamente, ela tinha uma doença que não tinha sido encontrada uma cura pelos médicos da época. E quando ela soube que Jesus ia passar pela cidade dela, ela se esforçou ao máximo para encontrá-lo. E mesmo algumas pessoas dificultando o acesso dela, a fé dela era tão grande que ela dizia que bastava que ela tocasse nas vestes de Jesus e ela tinha fé que ela seria curada. E assim aconteceu. Isso mesmo, meu amigo. E ela tinha, ela sofria com esse problema há 12 anos, né? Isso. E ela gastou todo o dinheiro que ela tinha com médico, mas ela não conseguiu ser curada. Mas como você falou, nessa ocasião eu gostei muito que você usou essa palavra. Ela se esforçou muito para se encontrar com o Senhor. E ela tocou nas vestes do Salvador e ela foi curada pela fé dela. Então, lembrando dessa experiência da cura dessa mulher, se você estivesse na situação dessa mulher, como vocês se sentiriam depois de tantos anos de sofrimento, 12 anos de sofrimento, terem tocado nas vestes do Salvador e terem sido curados? Como é que vocês se sentiriam? Se vocês estivessem na situação dela, depois de tantos anos procurando a cura, e vocês finalmente tocaram no Salvador e foram curados, depois do seu esforço de se encontrar com ele, como vocês se sentiriam? Sabrina? Acho que eu não teria nem palavras para descrever a emoção do momento, mas eu sentiria uma profunda felicidade e gratidão, né? Tanto por encontrar ele finalmente, né, quanto por ter sido curada naquele momento, né? Perceber que a minha fé em acreditar no Salvador era real, né? Tinha justificativa ali, né? É que, bom, naquele tempo, né, ainda era algo muito novo,
Até mesmo hoje, né? Ainda tem muita descrença no Salvador, né? Mas naquele tempo mesmo, ali vivendo todas aquelas circunstâncias, né? Mostrar que realmente eu estava acreditando num Salvador mesmo, num Messias que veio para curar as pessoas. Nossa, obrigado. Obrigado, Sabrina. É, a gente pensar no como a gente sentiria é também pensar em como as pessoas que precisam dessa cura podem se sentir. Ou se a gente está precisando agora, o que a gente pode sentir graças ao Salvador Jesus Cristo, se a gente buscar a Ele, para ser curado de algo que a gente precisa na nossa vida. Porque Ele pode fazer isso por nós. E lembrando, só mais uma pergunta, lembrando dessa experiência dela, o que as pessoas que buscam a cura para os efeitos da pornografia podem aprender com o exemplo dessa mulher, na opinião de vocês? Que as pessoas que buscam a cura para os efeitos da pornografia podem aprender com o exemplo dessa mulher, na opinião de vocês? Uma ideia? Então vamos pedir ajuda nos universitários, mas pensa sobre isso, tá? Que lições a gente pode aprender com essa mulher? As pessoas que buscam a cura para a pornografia podem aprender com o exemplo dessa mulher, tá bom? Olha o que o presidente Nelson ensinou aqui, ó, sobre o exemplo dela, tá? Que a gente pode aprender. Deixa eu ver aqui. Brian, consegue ler para nós, meu amigo? Brian, escuta? Opa. Beleza. Então, deixa eu ver. Sara, você consegue ler? Não sei se a Sara consegue. Acho que agora eu consigo, presidente. Dá para me ouvir? Então dá. Então vai lá, Rafa. Depois a Sara lê pra gente. Essa mulher, fiel e centrada, precisou se esforçar ao máximo para ser capaz de acessar seu poder. Ao buscarmos o poder do Senhor para a nossa vida, com a mesma intensidade de alguém que luta para conseguir respirar quando está se afogando, teremos o poder de Jesus Cristo. Quando o Salvador perceber que verdadeiramente desejamos nos achegar a Ele. Quando Ele sentir que o maior desejo de nosso coração é invocar seu poder em nossa vida. Seremos guiados pelo Espírito Santo para saber exatamente o que devemos fazer. Ao nos esforçarmos espiritualmente, além de qualquer coisa que tenhamos feito anteriormente, seu poder fluirá sobre nós. O que a gente pode aprender então aí com o exemplo dela, da cura por meio do Senhor? Eu acho interessante, né, que o presidente fala que quando nós buscamos o poder com a mesma intensidade de alguém que luta para conseguir respirar, né? Então, como realmente buscar ele com todo o poder, mente e força, né? É possível, né? Acreditar que a cura vem por meio dele, através dele, com ele, né? Com o Salvador, essa pessoa ela pode ter a esperança e a fé de que ela pode ser curada. Obrigado, Rafa. E isso não é isso requer um grande esforço, né? Um grande desejo. E isso faz muita diferença, viu? É preciso a gente ter muita disposição para a gente encontrar a cura que vem por meio do Salvador Jesus Cristo, por meio da sua expiação, não só apenas na questão da pornografia, mas para todos os desafios que a gente tem visto nesse curso. A gente, para acessar esse poder, a gente precisa se esforçar ao máximo, como aquela mulher fez, para se encontrar com o Salvador. E a gente tem que pensar sobre isso. Se a gente está disposto a se esforçar ao máximo para se chegar ao Salvador e encontrar a cura que Ele oferece para todos nós. Tá? Obrigado, Rafa, por compartilhar. Eu queria fazer uma pequena atividade com vocês.
Deixa eu compartilhar aqui uma tela. Olha só, aqui tem algumas situações, tá bom? Tem aqui 4 situações. Eu vou ler elas para vocês e eu vou colocar um comando aqui no chat, tá bom? Então, olha só. Um amigo da igreja confidenciou que acabou de ver pornografia pela primeira vez. O namorado de uma amiga contou a ela ontem à noite que está lutando contra o uso de pornografia. Uma amiga vê pornografia com frequência e já tentou se livrar dessa prática inúmeras vezes, mas sem sucesso, apesar do sentimento de que fez praticamente tudo o que podia para parar. Uma amiga lhe conta que o marido luta contra o uso de pornografia, mas ela não sabe como ajudá-lo. Isso está prejudicando o casamento dos dois e deixando-a arrasada. Então, eu queria que vocês escolhessem uma dessas situações e pensassem no que está aí no chat. Imagina que essa pessoa vem pedir a sua ajuda. Com base no que você sabe e tem aprendido, que conselho você lhe daria? E como essa pessoa poderia recorrer à ajuda do Senhor nessa circunstância? Escolhe uma dessas situações e aí pensa nessas perguntas aí. Tá bom? Vou dar 2 minutinhos aí para vocês. E aí eu queria ouvir a resposta de vocês depois, de alguns de vocês. Sabrina? Pensei logo nessa primeira, né? Sobre a amiga que veio pela primeira vez. Ok. A primeira coisa que me veio à mente quando eu vi isso daí foi que eu iria pedir, independente do local, ali do momento, eu iria pedir para orar junto com essa minha amiga, né? A Ok. primeira coisa que eu iria fazer, né? E logo depois disso, eu iria aconselhar ela a procurar o bispo ou o presidente dela para ter uma entrevista a respeito disso, né? Porque eu não seria a pessoa mais qualificada para falar sobre uma situação dessa, né? Então eu iria aconselhar ela a procurar o líder dela, mas eu também iria falar que se foi a primeira vez que isso aconteceu, ainda dava tempo, independente do momento e de quantas vezes foi, sempre dá tempo da gente se arrepender, né? O amor do Pai Celestial é infinito por nós. E eu diria uma das minhas escrituras favoritas, fica em Doutrina e Convênios, que fala que ele sofreu, ele sofreu por nós para que a gente não precise sofrer caso a gente se arrependa, né? Então, ele já pagou por todos os nossos pecados e a única coisa que ele pede é o nosso arrependimento diário para a gente poder voltar a viver com ele, né? Então, a gente sempre tem essa oportunidade de nos arrependermos todos os dias, né? De todos os nossos erros cotidianos, né? E que eu estaria do lado dela para ajudar ela no que ela precisasse, né? Mas eu iria continuar aconselhando ela também a procurar o líder dela para ter mais orientações
E mais orientações, digamos assim, né, de um líder qualificado que pudesse falar em nome do Pai Celestial. Isso. Poxa, muito bom. Obrigado, Sabrina. E você nos trouxe algo também muito importante aqui, né? É, essa questão da pornografia, normalmente, grande maioria dos casos, não é algo que a pessoa consegue vencer sozinha. Ela vai precisar de ajuda. E na maioria dos casos, sim, vai precisar da ajuda de um líder do sacerdócio. E às vezes, na maioria dos casos, vai ser os nossos bispos. E os bispos têm acesso a recursos da igreja que vão ajudar, podem ajudar as pessoas a lidar com esse desafio. E às vezes as pessoas não vão procurar o bispo porque elas têm um sentimento de vergonha, né? E é muito bom a gente incentivar os nossos amigos, nossos entes queridos, a procurar a ajuda do bispo, tá? De um líder do sacerdócio. Isso é muito importante para ajudar ela, tá? A acessar o poder da expiação na vida dela, por meio de nossos líderes. Obrigado, Sabrina. A Sara colocou aqui no chat. Escolhi a situação 3. Eu a aconselharia a não se sentir sozinha, nem perder a esperança. O fato de ela desejar abandonar essa prática já demonstra que reconhece a necessidade de mudança. Eu a incentivaria a identificar situações que a levam a consumir pornografia, evitar gatilhos e buscar apoio de pessoas de confiança e as lideranças de sua confiança. Além disso, ela pode recorrer à ajuda do Senhor por meio da oração sincera, pedindo forças para resistir às tentações, arrependendo-se quando necessário e confiando na graça e no perdão de Deus. A leitura das Escrituras, o jejum e a participação nas atividades da igreja também podem fortalecer sua fé e ajudá-la a desenvolver maior autocontrole e proximidade com o Senhor. Poxa vida, Saró, amei aqui o seu comentário. Muito obrigado também, né? E às vezes as pessoas precisam desse tipo de amigo, desse tipo de conselho e ajudá-las a reconhecer esses gatilhos, essas situações, essas circunstâncias que levam elas, né, a ceder a essa tentação. E que bom que você falou de esperança, né? Às vezes as pessoas já tentaram se livrar e talvez tenham o sentimento de não conseguem mais, não conseguem mais. Sim, é possível, amigos. É possível. Ainda há esperança. Graças à expiação de Jesus Cristo, ainda há esperança. Nós podemos nos arrepender e ter uma vida nova. Nós podemos ser limpos de nossos pecados. Às vezes pode ser anos, como aquela mulher com fluxo de sangue. Talvez ela tenha vivido dias sem esperança. 12 anos, né? Gastando dinheiro para cura. Talvez viveu dias sem esperança. Mas teve um dia que ela exerceu a sua fé e foi curada. E a gente tem que instar a fé nas pessoas, né? A esperança nelas. E obrigado, Sara, pelo seu comentário. Meu convite é que a gente possa estar atento a essas circunstâncias e ser uma voz de fé, de esperança, de bom ânimo com as pessoas e possamos levá-las a Cristo, levá-las aos líderes do sacerdócio e ajudá-las a vencer esse desafio, né? Que elas precisam de ajuda, tá? Para fechar, eu queria compartilhar um caso da vida real aqui e de um irmão que vivenciou esse desafio e como a expiação de Jesus Cristo pode ajudá-lo a lidar e a sobrepujar essa tentação da pornografia, tá bom? Depois eu queria ouvir vocês o que vocês poder aprender com o exemplo dele, o que chamou sua atenção, tá? Deixa eu compartilhar aqui essa experiência com vocês. Sabe como ele venceu a pornografia pelo poder de cura de Cristo.
A pornografia atualmente é uma praga como nunca vimos. Ela está separando as famílias, está destruindo vidas. Ela distorce nossa percepção das pessoas e do que é o amor verdadeiro. Sabia no fundo do meu coração. Tenho um problema. Eu sabia que tinha algo de errado. Aí descobri que ele estava viciado em pornografia. Na verdade, procurei minha esposa para conversar e contar-lhe que estava me esforçando e queria ajuda. Decidi que faria o que fosse necessário. Nosso bispo foi um grande apoio para mim e para o Troy. Procuramos ajuda profissional e me explicaram tudo o que estava acontecendo. Estava pronto para falar, começar a contar tudo sobre a minha dependência em todos os detalhes. Foi difícil. Tudo veio à tona, todas as escolhas e decisões que ele fizera decorrentes de sua dependência. E levei isso para o lado pessoal. Naquele determinado momento, iniciava meu processo de recuperação. Isso a colocou bem no início da recuperação. A angústia e a dor eram tão intensas que, se não acertássemos as coisas, teríamos que nos separar. O processo de cura dos efeitos da pornografia é muito demorado. E a situação de cada pessoa é única. Nós precisamos ter fé que o Salvador nos conhece e está ciente de nossa situação. Ele sabe como curar-nos e curar aqueles à nossa volta. Demorou um pouco. Acho que eu só precisava ficar sozinha. Mas eu não queria ficar sem ele. E eu estava lendo em Moisés, capítulo 7, sobre Enoque. E ele viu Satanás, e este tinha uma grande corrente na mão que cobria de trevas toda a face da terra. E ele olhou para cima e riu, e seus anjos rejubilaram-se. Quando li essa escritura, percebi que o adversário estava rindo de mim, do Troy e de sua dependência. Eu não queria mais lhe dar um motivo para rir. Queria resgatar minha família e meu casamento. Nosso Pai Celestial ama cada um de seus filhos. Ele sabia que os efeitos da pornografia seriam a praga de nossos dias. Então, ele providenciou uma saída. E isto é além da nossa capacidade de compreensão, mas é a pura verdade. Nosso Pai Celestial providenciou um meio para nos resgatar. Lembro ter me ajoelhado e suplicado a Deus para que ajudasse a minha querida esposa. Sabia que a tinha magoado, sabia que ela estava sofrendo. E na mesma oração, também supliquei pelo perdão. O Senhor me ajudou a ver que precisamos um do outro para passar por essa vida e resolver todas as coisas juntos. Ele não consegue superar sua dependência sem mim. E eu não consigo passar esta vida sem ele. O Senhor nos conhece e nos ama. Nós somos seus filhos. Ele sabia que cometeríamos erros. Muitos nem mesmo querem pedir ajuda ao Pai em oração porque sentem que foram longe demais e não têm como retornar. Ele não vai me ouvir. Por que me ouviria? Ele não me ama mais. Nada pode estar mais longe da verdade. Quando o buscamos, Ele imediatamente começa a nos ajudar e a aliviar o nosso fardo. Não há palavras para descrever o que o Senhor fez por mim e por minha família. Nunca tivemos tão próximos. Teria sido uma vitória do adversário se minha família se desintegrasse. Nossa vitória
E a vitória do Pai Celestial foi salvar nossa família e permitir que o Salvador salvasse nossa família. Ele tomou um homem quebrantado, um coração quebrantado, uma alma quebrantada. Uma pessoa que se odiava, que era autodestrutiva. E ele me curou. Os amigos, ia só compartilhar meu testemunho de que eu sei que Jesus Cristo ele pode pegar uma pessoa que esteja talvez destruída assim pela pornografia ou por qualquer desafio, e ele pode nos restaurar, ele pode nos curar de novo. Eu sei que nós podemos orar para Deus e pedir ajuda, pedir socorro para Ele. Se algum de nós está enfrentando esse desafio, a gente é digno de orar, a gente é digno da ajuda do Senhor, da misericórdia dEle. Sempre, sempre, porque Ele nos ama, Ele nos conhece. E o meu convite é que sempre possamos lembrar disso, que nós somos filhos de Deus, temos um valor inestimável. As coisas que fazemos não mudam o nosso valor para Ele, nós temos um valor eterno para Ele, Ele nos ama. E que sim, nós possamos buscar cura não só para o vício da pornografia, mas para qualquer outro tipo de desafio que a gente possa enfrentar, que a gente possa lembrar que Cristo é a cura. Nele a gente pode encontrar paz real na nossa vida. E eu queria prestar testemunho dessas verdades do Salvador. Eu sei que Ele vive, que Ele nos ama, que Ele é cheio de amor e misericórdia por cada um de nós. Que Ele nos conhece perfeitamente pelo nome. Ele sabe os nossos desafios, sabe as nossas fraquezas, nossos desafios, nossas dificuldades. Ele está disposto a nos ajudar, nos socorrer, nos fortalecer e nos restaurar de novo. Eu testifico dessas verdades e compartilho meu testemunho e faço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amigos,